eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida, é o parto da vida, é o parto da vida. Caros irmãos, o nosso palestrante da noite de hoje é o senhor Tato Save, que é palestrante espírita e trabalhador dos Centros Espíritas Amor e Caridade, Chico Xavier e Irmã Catarina, todos na cidade de Bauru, do estado de São Paulo. Atuando como palestrante, o nosso convidado de hoje realiza palestra por todo o Brasil e também no exterior, em países como Portugal, Singapura, Inglaterra e Dubai, nos Emirados Árabes. É forte divulgador do espiritismo, através das redes sociais, dando assim o seu contributo à divulgação da doutrina espírita no mundo, o qual abordará o tema reencarnação e evolução. Senhor Tato, é com você. Boa noite a todos. Meus amados, muito bom estar aqui com vocês. É sempre uma alegria estar aqui em Natal, participar desse trajeto, de passar por Mossoró, de vir para cá, porque eu sinto tanta alegria, quase sempre acontece de eu acompanhar junto com um irmão, e nesse ano foi o Carlos Campetti, Geraldo Campetti, nosso mano Carlos também é amigo, mas dessa vez foi Geraldo. E, estando junto com o Geraldo, aprendo demais. Foi muito gostoso também estar com ele. Conhecer Naldo, esse grande irmão que também participou de alguns tempos ali com a gente. Muito prazeroso estar ao lado dessas pessoas, a quem posso tirar minhas dúvidas, perguntar como um aprendiz que sou desses homens estudiosos e experientes. E juntos debatemos aquilo que nos parece ser melhor. E pessoal, preciso compartilhar com vocês, trazer para vocês a informação que descobri com o Geraldo Campetti. Eu sei que vocês sabem que o Emmanuel está reencarnado. E eu sei onde ele está, o Emmanuel, porque o Geraldo me contou. Eu tenho que contar para vocês como foi isso. E eu até falei, Geraldo, não adianta você falar que não, vou contar. Pedi autorização da presidente, ela falou, pode contar. E foi o seguinte, a história não foi bem assim, ele chegou e contou. Já que o tema é reencarnação, parece que a espiritualidade preparou tudo para que eu soubesse onde é a reencarnação de Emmanuel. Então, estava ontem, o Geraldo, antes de vir para a palestra, aquela correria de faz mala, desfaz mala, a camisa dele estava muito amassada. Realmente bem amassada. Uma foto? Você quer ver? E bem amassada, ele comentou, tá, puxa vida, essa camisa amassada aqui, eu tenho uma dificuldade de passar. Eu falei, a Thaís sabe passar, ela pode nos ajudar, também estou precisando. E a Thaís prontamente falou, não, deixa comigo, eu passo. Então eu pego lá para você e entrego. Tá, o quarto do Geraldo é 1006, o meu 1005 e o da Thaís é 1002. Então a Thaís foi para o quarto dela, o Geraldo pegou, me entregou a camiseta. A hora que eu peguei, uma vozinha que falou assim, dá uma vasculhada nos bolsos da camisa dele. Uma voz que falou, não, faz isso não. Leva sem olhar. Faz sim. E como eu tenho acostumado a ouvir essa voz aqui, eu vasculhei nos bolsos da camisa do Geraldo, procurando dinheiro, alguma coisa assim. Quando eu tirei, tinha um papel com o nome de uma pessoa, o endereço e um telefone. A reencarnação dele, estava escrito isso. Eu pego lá e ligo para a pessoa e falo, alô, quem fala? Ele fala, Emmanuel. Eu falo assim, descobri onde você mora. Ele falou, quem te contou? Eu falei, Geraldo Campetti. Ele falou, não é possível. Ele chegou e falou do nada. Não, eu falei, não, estava no bolso da camisa dele. Ele falou, eu mandei ele tirar de lá. Eu sabia que ele ia esquecer. Mas, de algum modo, Emmanuel está reencarnado. Mas ele falou, Tato, por favor, sou eu sim. Mas não conta para ninguém. Então eu lamento, não vou poder dizer onde Emmanuel está reencarnado. Mas brincadeiras à parte, meus amados, só quero dizer que foi uma alegria enorme estar com o Geraldo e ele está, quem sabe, até nos assistindo. Meu amado, um beijo para você, ter a sua companhia
e essas informações eu imagino que na hora certa saberemos. De qualquer modo, estamos aqui para falar não da reencarnação de um único homem, mas da reencarnação, a lei universal que rege todos nós aqui hoje. A reencarnação é uma lei criada por Deus para a nossa felicidade. Como o Naldo bem comentou, as leis criadas por Deus têm como objetivo fazer seus filhos felizes. Fazer tudo para que aconteça a nossa felicidade da melhor maneira e da maneira correta. E podemos, é claro, nos desviar um pouco, escolher caminhos mais ou menos tortuosos, mas de algum modo chegar a algo melhor, chegar a algo bom, porque a lei de Deus é elástica, mas não se arrebenta, e ela continua se impondo com sua beleza, com sua perfeição. Nós estamos, pessoal, num caminho evolutivo, sendo respeitados e sendo seguidos por outras tantas leis. A lei, por exemplo, do progresso é uma outra lei que, junto com a lei da reencarnação, faz hoje justiça ao nosso tema: reencarnação e evolução. Existe uma admirável lei que harmoniza o universo, que faz com que tudo sirva e que tudo se encadeie na natureza. O princípio espiritual, que é o germe do espírito, evolui desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, para a informação espírita, existe uma evolução que se observa tanto na matéria quanto no espírito. É equivocado se você dizer, eu tenho um espírito. Não, você é o espírito, você tem um corpo. E vai chegar o dia em que esse corpo se envelheceu muito, que esse corpo não sustenta mais a sua vitalidade, e você abandona seu corpo e segue seu caminho, como o Geraldo comentou ontem, em sua única existência, a sua única vida, ora encarnado, ora desencarnado. Entender isso, pessoal, fez-me com que muitos elos perdidos na minha mente, ainda católica, quando nasci, começassem a se formar, começassem a se encaixar, e eu passei a entender melhor a vida. Entender porque algumas pessoas nasciam com tanta facilidade, um rico, bonito e inteligente, o outro feio, com pobreza e dificuldade para aprender. Tantas facilidades dos pais, tanta dificuldade da família, e ao mesmo tempo eu imaginar que Deus exerce sua justiça. A reencarnação é onde está a justiça de Deus. Note que grandeza, que coisa importante é essa. Informação, a justiça de Deus se verifica na reencarnação. Nós temos então ao longo dessa evolução processos de manifestação do Espírito que vai passando por estágios até chegar hoje à condição que nós estamos. Veja essa frase imortal de nosso Leon Denis: o Espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Ao então sermos criados, não é desse modo, Deus se concentra e de repente sai um espírito com seus braços e pernas e já passa a estagiar em corpos humanos. Não, esse processo que nós estamos já é bem avançado, mas há muito, muito caminho pela frente, dada a informação que nós temos de Jesus. Mas há um processo evolutivo, encarnação então se justifica com o processo repetido chamado reencarnação, que nos levará a uma evolução moral, uma evolução intelectual. Estamos caminhando por dois caminhos, um moral, um intelectual. Emmanuel descreve pensamento e vida como duas asas de um pássaro que precisam estar funcionando juntamente para que possa exercer um bom voo. O caminho intelectual e o caminho moral. Intelectual é aquilo que aprendemos como geografia, matemática, idiomas, estratégias, entendimentos. O caminho moral é aquele caminho do respeito, da conquista, das virtudes que nós vamos apresentando. Posso me desenvolver demais num lado e ainda rudimentarmente em outro, porém, ambos vão caminhando, um puxando o outro, e é necessário que seja assim. Mas sempre e principalmente você estar disposto a melhorar, disposto a querer. E por isso que eu logo de cara faço uma pergunta que vamos responder. Todos nós reencarnamos? E se sim, todos nós reencarnamos as mesmas vezes ou o mesmo número de vezes? O que vocês acham? Todos nós reencarnamos? Sim. É a lei para todos nós. Jesus reencarnou?
Sim, também. Hoje ele reencarna, não reencarna mais. E quando ele veio aqui, ele reencarnou? Não, ele encarnou. Reencarnação é um processo. Reencarnação é lançar mão de um corpo de carne para uma nova evolução, para um novo estágio. Mesmo que Jesus volte à matéria, ele terá uma segunda encarnação. E se quiser vir uma terceira encarnação, demonstrando que o processo de reencarnação é um processo que se acaba uma hora. Portanto, todos nós sim reencarnamos, todos nós reencarnaremos. E a pergunta, todos nós, será que temos o mesmo número de reencarnações que teve Jesus até chegar ao ponto onde está? Será que eu tenho o mesmo número de encarnações que qualquer um de vocês para chegar ao mesmo nível de entendimento intelectual e moral? O que vocês acham? Não. Estão afiados, meu. O povo está afiado. Exatamente, não. E o que muda de uma pessoa para outra? O que faz, então, um ter mais necessidade encarnatória do que outro? As escolhas, o esforço em melhorar. Quando as pessoas se formam para a medicina, ou para a odontologia, ou para a engenharia, ou para qualquer profissão, ou qualquer trabalho, ou qualquer conhecimento, você pode perceber que às vezes eles reprovam alguns anos. Eles não vão bem numa matéria, precisam refazer aquela matéria, adquirir maior entendimento naquele assunto, mas se tornarão profissionais muito bons também. Mas o período de estudo varia de acordo com a força da vontade, o entendimento adquirido e praticado em cada reunião, em cada trabalho, em cada encarnação. Então já vamos aprender algo com a nossa lição, aprender algo com o tema. É preciso se esforçar para melhorar, querer melhorar. Muitos dos que eu conheço vão falar assim, pelo menos eu era um ignorante, eu não sabia o que fazer. É verdade, mas você vai precisar do conhecimento intelectual. E depois do conhecimento intelectual, começar a querer praticar. Porque vejam bem, pessoal, você jura que você vai alegar ignorância perante Deus para se safar dos teus erros? Jura que será uma boa escolha? Falar, Senhor, eu era um belo ignorante, não faz nada comigo não, me dê essa chance outra vez. Ele dará a chance, mas alegar ignorância quando nós já temos a doutrina espírita assim à nossa disposição. Eu tenho muito medo, pessoal, de reencarnar e não poder reencarnar mais com meus amigos. Por quê? Porque vocês passaram de ano e a nota de corte eu não atingi. E o que faltou? Um pouco de esforço. E não é um esforço absurdo para fazer as equações de Einstein serem compreendidas, não. É como o Chico falou, Jesus não pediu que fizéssemos grandes sacrifícios, não pediu que escalássemos o Everest, só pediu que amássemos uns aos outros. E amar na medida que eu possa amar, dentro do meu possível, dentro do que eu sou capaz de fazer, mas aos poucos me esforçando, domando as minhas más inclinações, renovando a mim mesmo a cada dia. Eu espero que ao terminar a palestra, vocês digam para mim, Tata, sua palestra foi muito melhor do que a tua palestra do outro ano. Por quê? Porque eu imagino que eu estou melhorando como palestrante. Eu imagino que uma restauração que eu faça hoje, um implante que eu coloque, uma ortodontia, um dente que eu extraia, e seja melhor do que eu fazia no começo. Por quê? Porque naturalmente eu estou melhorando. Eu quero estar melhorando. Claro que uma vez ou outra posso não fazer tão bem feito, mas em média, a busca por ser melhor é a busca que a reencarnação me oferece. Aqui, os encarnados são minoria. Os desencarnados são maioria. O salão do Seiki no mundo espiritual é muito maior, mas muito maior. Não tem limitações, tem muitas crianças brincando, tem muito mais gente assistindo, mas eles não têm uma oportunidade que nós estamos tendo de sentir o calor de Natal, de passar por situações que só os encarnados experimentam. Mas se pode evoluir no mundo espiritual, claro, a evolução não para nunca. Quando você reencarna melhor do que desencarnou, se quiser, estagiando no mundo espiritual. Veja como é o Missionários da Luz, como são as explicações dos cursos que se faz no mundo espiritual. O mentor Alexandre às vezes orienta, não é bom você vir com esse coração tão forte, porque você é capaz de abusar da saúde em condições que, se ele tivesse um pouquinho mais debilitado, ele tornaria um pouquinho mais pé no chão.
Mas você então se prepara no mundo espiritual, fazendo cursos às vezes de 40, 50 anos para reencarnar. Um curso, pessoal, que nós fazemos, por exemplo, acho que o mais longo é medicina, são 6 anos, e você sai um clínico geral. Aí depois você faz um curso, se for psiquiatria, acho que são mais uns 5 anos. Olha, é um curso bem longo. Sim, vamos imaginar então que sejam 11 anos estudando. Isso não é nada perto de um curso no mundo espiritual que você faz para reencarnar e ser um bom filho, um bom marido, um irmão mais paciencioso, um colaborador honesto. E às vezes desperdiçamos mais uma encarnação, mais uma oportunidade, e pelo visto o tempo está se esgotando. Então é importante entendermos, nós não reencarnaremos o mesmo número de vezes que as pessoas de um modo geral, às vezes mais, às vezes menos. No Consolador, Emmanuel diz que Jesus teve um processo de crescimento em linha reta, e ele teve muito mais, então, rapidez no seu processo, não teve tanta necessidade de encarnação, mas a notícia boa é, por mais que erremos, por mais que saiamos do caminho, Deus nunca abandona, nenhuma das ovelhas que o Pai nos confiou se perderá, e voltaremos a ser amados, ou voltaremos a ser presenteados com a reencarnação para se conseguir algo melhor. Mais uma pergunta interessante, reencarnaremos no mesmo planeta sempre? Não também, por quê? Cada planeta é uma escola. O nível do planeta Terra é para os alunos matriculados como prova e expiação. E neste nível estamos nós. A linha evolutiva não é uma linha, é uma faixa. Desde aqui até aqui nós temos uma faixa de que dentro dessa faixa estão os encarnados em prova e expiação. Rompeu esse limite, já vai para o planeta regenerador. Se eu evoluir tão rápido a ponto do planeta Terra não me acompanhar, Deus me matricula num planeta condizente ao meu nível de estudo. Se uma família que se muda, e eu ouvi que aqui em Natal tem muitas pessoas de fora, acho que vem fugindo do frio do sul e encontrar essa maravilha aqui em Natal, apesar que o sul também é lindo. Mas vem um filho já na idade da faculdade, vem um filho ali no ginásio, um filho no primário, será a mesma escola para todos? Claro que não, cada um vai num nível escolar condizente ao seu nível, assim são os planetas. Então cada um de nós reencarna, estagia sim, muitas vezes no mesmo planeta, mas não faz seu estágio somente em um planeta. Estagiamos em todas as moradas que Deus nos oferece. Olha como é grandioso, olha como é o processo da encarnação, da reencarnação, tão profundo. Deus nos matricula em cada escola para que nós possamos nos desempenhar como os seus melhores alunos e um dia não precisar mais do uniforme da carne. É muito prazeroso ouvir o Chico dizer que se o homem em guerras destruísse o planeta Terra, e o que faria Deus? Perguntou ao Chico. Ele, com toda a humildade, toda a bondade, ele diz: se o homem explodir a Terra, acabar com o planeta, Deus arranja outro lugar para a gente morar. Eu confio tanto nessa informação, nesse otimismo, mas o processo da reencarnação, a lei de evolução, o estágio em que os filhos de Deus precisam continuar crescendo, não para, não acaba. Vamos pegar aqui, eu preparei para a palestra esse ponto, alguns pontos em que a ciência pode nos informar. O que a ciência falou sobre reencarnação? Se vocês não leram, leiam, é um livro até um pouco cansativo de ler, eu tenho. Mas como já fiz muito método científico, pesquisas, compreendo metodologia de método, conclusão. O Dr. Ian Stevenson escreveu 20 casos de reencarnação. 1918 foi a vida dele, a 2007. Foi um psiquiatra canadense que estudou crianças que recordavam detalhes de suas vidas passadas. A maioria dessas crianças viviam na Índia e assim que começavam a se falar, contavam a seus pais sobre a outra família, entre aspas aqui, dando detalhes como o seu nome, o nome de seus pais, de irmãos, nome de localidade, como morreu, etc. Muitas pessoas, neste livro é comentado que chegavam o Dr. Ian Stevenson e falavam: meu filho está lembrando. E ele então, ao entrevistar a criança, dizia: eu lembro que eu morava numa casa azul, que eu tinha um cachorro. Ele não considerava. Ele só considerou, por isso o método científico, pessoas que disseram nomes, que disseram datas, que disseram circunstâncias que puderam ser confirmadas, comprovadas.
Portanto, se um irmão, como já chegou para o nosso vice-presidente da FERN, e ele deu uma resposta maravilhosa, a pessoa disse: prove para mim que existe a reencarnação. Eu já ficaria revoltado, né? Já ia querer provar com todas as forças. Ele, na sabedoria superior, falou: bom, se o interesse é seu, prove você para mim que não existe. Falei: puxa vida, que saída melhor, que estratégia melhor. Mas não precisa provar dizendo que a doutrina espírita falou, porque ele sabe que a doutrina espírita ele não vai ouvir. Leia esse livro, amigão, Dr. Ian Stevenson. E tem um sucessor dele, Dr. Jim Tucker, que acompanhou, continuou as histórias e provando para a gente que tem crianças que lembravam e que falavam que haviam morado em outras famílias, em outros lugares. A ciência mostrando. Mas quem quer um livro mais light, um pouco mais romanceado, não no sentido de ser fictício, mas mais fácil a leitura, Dr. Brian Weiss, médico diplomado pela Universidade de Yale, com especialização em psiquiatria da Universidade de Columbia. É o autor de Muitas Vidas, Muitos Mestres. Um livro famoso, alguém já leu esse livro aqui? Muitos livros, muitos mestres. E ele diz assim, onde relata a experiência com Catherine, que depois de 1 ano de tratamento convencional não conseguiu a cura. Dr. Weiss, portanto, valendo-se da hipnose, fez com que ela retrocedesse à origem de seus problemas, e ela disse que se chamava Aronda e que morou no Egito, morta 18 séculos antes de Cristo. Experimentou com centenas de pacientes, concluindo então que todos nós reencarnamos. Isso não é a doutrina espírita que fala, são pessoas que nem são espíritas. Dr. Jim Tucker, o sucessor do Dr. Ian Stevenson, foi perguntado a ele se ele era espírita. Ele falou: não sou adepto de nenhuma religião em particular, porque defendo o posicionamento da ciência. Se por acaso a ciência falar algo que a religião falou, eu vou ficar com a ciência, como afirma Allan Kardec. Mas ele diz, mas pelo que eu tenho confirmado, parece sim que algumas pessoas retornaram a nascer. Mas veja a honestidade do Dr. Jim Tucker. Mas não posso afirmar, por essas pesquisas, que todos reencarnam. Mas ele confirma que os alunos dele ali confirmaram e viram que algumas pessoas passaram pelo processo da reencarnação. Mas ele não pode afirmar que todos nós passamos. A ciência é assim. Eles não podem afirmar, por exemplo, que o titânio está osso integrado por tempo eterno, por tempo ilimitado, até que eles comecem a ter mais tempo de confirmação. Até então, nós temos já quase 80, 100 anos de implantodontia funcionando o titânio osso integrado. Então, eles podem afirmar até aí. A ciência joga limpo. Eu admiro ela sendo honesta nesse ponto também. Mas, pessoal, vamos cair um pouquinho para a religião, que essa parte é importante. E não só o posicionamento espírita, mas como está aí as opiniões das religiões. Vimos a opinião da ciência, vimos a opinião agora da religião. Pessoal, algumas religiões do Egito Antigo, do hinduísmo, do budismo, jainismo, taoísmo, culto de tradição dos orixás, das religiões indígenas, do voodoo, da cabala judaica, do rosacrucianismo, do espiritismo, da teosofia, da filosofia socrática, platônica e diversas escolas espiritualistas afirmam a reencarnação. Portanto, a opinião de uma pessoa que se depara contra a reencarnação, ela tem que ter amparado e contra-argumentar essas autoridades aqui. Por que será que ela está lutando contra a ideia da reencarnação? Se Deus tivesse que jogar nós numa situação da Terra e não pudesse contar com a reencarnação, o que ele faria com o meu caso? Desencarna, Tato Sávio. Não posso colocar você lá com Jesus, filho. Não tem condição. É melhor para você não ir lá com eles. Você não entende nada que eles falam. Você não consegue acompanhar o raciocínio. Imagina colocar um chimpanzé no cinema. Um chimpanzé na aula de álgebra. Ele não consegue entender. Ele não consegue sentir e captar. Então, eu vou pôr você no sofrimento eterno? Não, mas você também não foi tão ruim assim. Você chegou até a ser mais bonzinho que o Naldo. Nossa, que delícia faz. Você falou menos do que ele. Voltando. Então, o que Deus faz comigo? Me dá uma nova oportunidade. Deixa eu estagiar mais, Senhor.
Eu não sei operar ainda um coração, porque eu sou um estudante de medicina, mas quem sabe eu chego um dia a cirurgião. Se o senhor me deixar mais... Olha que ideia boa, que ideia justa. Que ideia que dá a oportunidade de uma pessoa nascer com uma certa dificuldade, uma diferença, para experimentar algo bom para ela. Portanto, pessoal, todos vocês que têm dificuldades físicas, que têm dificuldades morais, está tudo certo como está, viu? Ninguém está colocando você como menor, ninguém está colocando você numa situação para ser humilhado, para ser sofrido. Não, é aquilo que você precisa nesta encarnação para o estágio. É a apostila número 3 que chegou, é a apostila número 4, número 7, que traz agora novos exercícios. E você precisa aprender para estagiar. Mas Jesus falou de reencarnação abertamente, na minha opinião. Olha só que interessante. No Salmo 19, 8, Velho Testamento, portanto, tradução direta do hebraico, no livro Analisando as Traduções Bíblicas, do autor Severino Celestino, ele diz assim, o ensinamento de Deus é perfeito e faz o espírito voltar. Ele usa o verbo shuv, do hebraico, voltar, e nefesh, espírito. Olha só um pouquinho. O ensinamento de Deus é perfeito. É isso que está escrito? É. Ele faz o espírito voltar. É isso que está escrito? Isso. O testemunho de Deus é verdadeiro e transforma o simples em sábio. É um cântico o salmo, tá, pessoal? Você percebeu aqui que foi cantado pelo Levi, muitas letras sugestivas, não é tão explícita. Mas olha o que ele fala. O ensinamento de Deus, o ensinamento é sábio, faz o espírito voltar e transforma o simples em sábio. Olha que legal. Parece então que ele está fazendo com que nós entendamos um progresso, uma evolução através de uma volta do espírito. Mas vamos mais além. Na Torá, só entendendo, Jesus, pessoal, ele nasce numa tribo, na tribo de Judá. Haviam 12 tribos, as tribos de Israel, 12 tribos de Israel. Cada um tinha o nome de um filho de um rei, Judá, Benjamim, Rúben. Essas tribos acabaram ficando 12 das tribos, 10 ao norte, 2 ao sul. Uma delas, as do sul, Judá e Benjamim. A tribo de Judá ficou um pouco mais famosa, como se fosse ali um estado do Brasil que acabou ficando mais famoso do que o outro. Por quê? Porque ali nasceu o rei Salomão, nasceu o rei Davi, nasceu Jesus, na tribo de Judá. E nessa tribo, por ser de Judá, passaram a ser chamados de judeus. Mas os judeus, na verdade, ficou colocando como todos os brasileiros. É como se eu fosse para os Estados Unidos e falasse assim, você é do Brasil? Sou sim. Eu adoro o teu país. Flamengo, carnaval. Legal, cara. Eu não sou carioca, eu sou de São Paulo, não sou nem flamenguista. Aliás, eu sou flamenguista no Rio, mas eu torço pelo São Paulo, em São Paulo. E carnaval também não é muito mais... Eu sei que o Rio de Janeiro ficou famoso. Ele está me classificando como um carioca, mas o que ele quer dizer é brasileiro. Então, quando você fala judeus aqui, são todos os hebreus, são todos os irmãos, a tribo de Benjamim, a tribo de Rúben, todos eles. Toda essa turminha, todos esses hebreus, esses judeus, aprenderam com os escribas uma expressão que está na Torá, o livro sagrado dos hebreus, que é Gu e Gu Neshamot. Gu e Gu Neshamot, que significa transmigração da alma, rodas da alma. A ideia de que a alma que habitava o corpo de uma pessoa poderia depois habitar o corpo de outra pessoa. Gu e Gu Neshamot. Então, se eu pegar naquele povo ali, nessas regiões, a ideia dessa reencarnação, ainda sem falar a palavra reencarnação, mas Gu e Gu Neshamot, existia. A ideia de que a alma habitava um corpo, que esse corpo morria e ela poderia voltar. Vamos confirmar se isso apareceu no pensamento de Jesus? Se essa ideia de Gu e Gu Neshamot permaneceu com o mestre, ou ele, sendo um dissidente do povo judeu, o dissidente do judaísmo, disse, pessoal, tende ouvido o que foi dito aos antigos, disse ele. Então Jesus, quando vem para a terra, ele comenta algumas coisas que ele
não concordou com o pensamento da Torá. Vamos lembrar de algumas delas aqui. Tende ouvido o que foi dito aos antigos, lei de judeus, lei da Torá, lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, diz o mestre. Vocês querem lembrar alguma? Se lhe baterem alguma face, não arranca a face dele, não. Se arrancarem o olho, não arranca o olho dele, não. Se baterem na face, oferece a outra. Dá o perdão. Olha só interessante. Tende ouvido o que foi dito aos antigos. Se um filho cair no poço no sábado, você espera até o domingo para tirar ele de lá? Não, vamos tirar ele agora. Por acaso, vocês não entenderam que o sábado foi feito para o homem e não o homem que foi feito para o sábado? Então Jesus não foi partidário 100% do pensamento antigo. Tanto é que ele fala, eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento, porque o que vocês estão falando aí não é bem a lei de Deus, não. Há modificações de interpretação. Portanto, Jesus, nosso mestre maior, a maior sabedoria que já passou pela terra, nos demonstrou isso, que Guigu Neshamot permanece no pensamento dele, ou não permanece, porque algumas coisas ele falou, mas até agora ele não mencionou nada. Tenho de ouvido o que foi dos antigos, Guigu Neshamot, eu porém vos digo, tira essa ideia da cabeça. Isso não está escrito. Mas vamos pensar em algumas coisas que eu encontro aqui. Allan Kardec, pessoal, no Evangelho segundo o Espiritismo, comenta assim, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Allan Kardec está falando. Só os saduceus tinham a crença de que tudo acabaria com a morte. João capítulo 9, versículo 1, Novo Testamento. Ao passar, viu Jesus um homem cego de nascença, e os discípulos interrogaram, Rabi, quem pecou para que aquele homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Que pergunta é essa, meu? Como pode alguém nascer cego e ser considerado pecador, sendo que ele nunca teve tempo de fazer nada? Nem essa menininha que está brincando aqui teve tempo de fazer algo que mereça ser cega? Como pode eles colocarem Jesus nessa situação? Mestre, aquele homem nasceu cego por culpa dele ou dos pais? Já era hora talvez Jesus falar, filhos, para de pensar isso, não tem nada a ver uma coisa com outra, é um problema da biologia. Nasceu cego porque nasceu cego. Não. Vocês lembram daquela parte, daquele rapaz que tira o telhado da casa, desce porque estava uma fila enorme e não havia como chegar a Jesus e era um paralítico de nascença? Lembra o que Jesus fala? E muitas outras vezes ele falou, mas vamos pegar esse fato. O que Jesus fala para aquela pessoa? Filho, seus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Mas espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Quando que ele pecou? Foi quando ele chutou o cachorro? Não. Quando ele chutou o coleguinha e por isso que ele ficou na cadeira de roda? Ou na maca? Não. Por quê? Porque ele nasceu com aquele problema. Como que Jesus fala? Teus pecados estão perdoados, filho. Eu vou tirar o problema que você tem do pecado que você cometeu. Levanta e anda. Eu não sei se eu estou entendendo errado, mas me parece que pessoas nascem com problema devido a pecados cometidos. O que é pecado? Transgressões da lei de Deus, tá, pessoal? Jesus falava na linguagem deles também. Ele falava para camponês, para mulher, para patriarca. Tinha que falar do jeito que entendia. Se ele viesse hoje, ele falaria na linguagem de hoje. Mas me parece assim, Jesus parece que dá indícios da bandeira de que ele era reencarnacionista e é evolucionista. Vamos mais uma parte aqui maravilhosa. Sim. Mestre, Moisés escreveu, Lucas 20, 27. Se um homem morrer tendo mulher, mas sem ter filho, que o seu irmão mais velho tome a mulher como esposa e suscite descendência ao irmão falecido. Assim, se este homem morrer sem deixar descendente, esta mulher deve ir imediatamente no irmão mais velho que ficou, para deixar descendente. Se esse aqui também morrer e não deixou descendente, essa mulher vai casar com imediatamente o mais velho que ficou. Diz os saduceus.
Assim aconteceu com 7 homens. A mulher casou com um, morreu. Casou com outro, morreu. Cara, se eu fosse o 7º filho, eu falaria, meu irmão, aguenta, cara. Seja forte, meu, não morre não. Porque eu devo ser bem mais novo que essa pessoa, né? E que mulher, hein, meu? Bom, os saduceus perguntaram, com quem dos 7 irmãos ela vai ficar no mundo espiritual? Porque os saduceus não acreditavam que existia vida após a morte. Acreditavam em Deus, mas não na vida após a morte. Kardec comenta isso. Era um que não tinha esse dogma dos judeus da reencarnação. Jesus responde assim, presta atenção. Os filhos desta era está a tradução do Haroldo Dutra Dias, do Evangelho do Haroldo. Mas pode ser os filhos desse tempo, os filhos deste mundo, os filhos que estão reencarnando, os filhos desta era, casam-se e dão-se em casamento. Mas os filhos considerados dignos de alcançar aquela era, a vida eterna, não mais se casam ou dão-se em casamento, porquanto não podem mais morrer, e são dignos e são iguais aos anjos de Deus. Espera só um pouquinho, Senhor. Com quem que vai ficar a mulher? Os filhos deste mundo, como vocês, morrem, e não vai ficar lá na vida eterna, vocês vão voltar a casar com outra. Depois morre de novo, volta e ficou solteiro, não casou com ninguém. Morre de novo e vai. Então não se preocupe, porque ninguém vai ficar parado lá eternamente. Vocês voltam, porque vocês estão num processo chamado reencarnação. Vocês não se desvincularam ainda. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os dignos da vida eterna já não mais se casam, porque não podem mais morrer. Está ficando claro a informação. Parece que Jesus está classificando como há 2 grupos. Um grupo que reencarna ainda, como nós, e um grupo que não reencarna mais, porque não pode mais morrer. Esse não se casa mais, não está vinculado mais a ninguém, participa de um amor universal, de um amor que não se apaixona vinculado a uma única pessoa. Eu penso, na minha ignorância, que Jesus quer dizer isso. Um grupo que precisa reencarnar é o grupo ainda imperfeito, o grupo dos bons e imperfeitos. E o grupo digno da vida eterna é o que Allan Kardec, a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, classifica como os puros ou os perfeitos, que não precisam mais da reencarnação, não estagiam mais em corpos perecíveis como nós, não precisam dessa escola, que é uma escolinha doída, uma escola que judia. Então olha só isso aqui, ó. Tem mais exemplos. Chegando ao território da Cesareia de Filipe, isso está em Mateus capítulo 16, de 13 a 20. Jesus perguntou aos seus discípulos, o que dizem um homem a meu respeito? Quem eles falam que eu sou? Olha só que pergunta interessante. Jesus usou 2 pronomes. Que dizem o homem a meu respeito? Quem eles falam que eu sou? Quando eu pergunto para vocês o que é tal coisa, o que é Deus, o que é isso, não é a mesma coisa que eu perguntar quem é isso. Vamos dar um exemplo. Se essa menininha que está brincando aqui fora falar, tio Tato, quem é Jesus? Ela está pedindo o RG de Jesus. Nome do pai, nome da mãe, onde nasceu, em que ano. Se ela falar o que é Jesus, ela está pedindo o currículo de Jesus. Se eu falo, quem é Naldo? Naldo é filho de fulano de tal, nasceu em Natal, não tem. O que é Naldo? Naldo, ele trabalha com a Mais Batom, ele está na. Caiu bem agora já um merchan. Ele está como vice-presidente da Ferne, é o currículo dele. Quando volte, eu pergunto, quem é Jesus? Jesus é um judeu, filho do carpinteiro José e sua esposa Maria, nasceu em Belém, ao ano 0 da era cristã. Viveu em Nazaré e morreu aos 33 anos, crucificado em Jerusalém. Isso é o RG de Jesus. O que é Jesus? Jesus é um judeu, autor dos ensinamentos que compõem o cristianismo, uma doutrina que em muitos segmentos é hoje a crença do Ocidente. Esse é o currículo dele. Ele está perguntando 2 coisas aqui. O que os homens falam a meu respeito? Eu sou bom? Eu sou mau? Eu sou um pilantra? Eu sou um canalha?
Eu sou honesto? Eu sou um curandeiro? Eu sou um farsante? O que eles estão falando a meu respeito? Quem eles falam que eu sou? Essa é a pergunta direta. Olha a resposta dos meninos. Alguns disseram, Senhor. Alguns dizem que és João Batista. Outros dizem que és Elias. Outros afirmam que és Jeremias. Ou alguns dos profetas, porque só pode ser um cara do grande. Quem pode ser um desses? Pode ser Elias, Jeremias, um dos profetas, sei lá. Eu já estava na hora do mestre falar, cara, para com esse assunto, não existe isso. Não, ele continua. Muito bem. E vocês, discípulos? Quem dizem que eu sou? O mestre está querendo conversa. O Pedro, grande senhor, não és nenhum destes, mestre. És o Filho de Deus vivo. Puxa vida, o que é o Filho de Deus vivo? Aquele que não pode mais morrer. Aquele que não morre mais. Ele não é o que é o Deus que é vivo, é o Filho que é vivo. Deus é vivo. É o Filho de Deus que não passa mais pelo processo da reencarnação. É o Filho que se libertou desse processo doído de nascer na carne, de passar calor aqui no Natal, passar frio no Rio Grande do Sul, de ficar gripado, ficar resfriado, garganta arranhando, sentir sono, ter que acordar como campete às 4 da manhã para viajar e morrendo de sono. Reencarnantes. Eu acho que Jesus deveria, se fosse hora, falar, tende ouvido o que foi dito aos antigos. Reencarnação, ou Guigu Neshamot, não existe. Ele não falou e, pelo contrário, está cada vez mais afirmando. Está participando de situações e situações e afirmando. E aqui, pessoal, para mim a parte mais maravilhosa, quando ele diz, Marcos capítulo 9, versículo 11 a 13. Os discípulos conversavam sobre reencarnação ou Guigu Neshamot de uma maneira mais restrita. Não era um assunto abertamente dado em praça pública. E entre eles. Por que dizem os escribas, mestre, os doutores que ensinavam a lei de Moisés, que é preciso que antes volte Elias? Outra vez aparece o verbo shuv. Volte, lá do Salmo, shuv, voltar. Vamos pensar bem. Eu volto a Natal porque já estive aqui uma outra vez, não é? Quem veio pela primeira vez não volta a Natal, ele veio a Natal pela primeira vez. Se eu falo, não era falado pelos escribas, quem são os que ensinavam a lei da Torá, os que davam aula para a gente? Eles sempre falaram, mestre, que antes do Messias viria Elias. Chuv, Eliá, voltaria. Se volta é porque já esteve aqui. Mas parece que ele não voltou, porque o senhor está aqui, cadê ele? É verdade, diz Jesus, que os escribas falaram isso. E é verdade que Elias há de voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já voltou e vocês não o conheceram e o trataram como bem entenderam, do mesmo modo como farão sofrer o Filho do Homem. Então, está escrito na Bíblia isso, os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus falava. Eu não sei, ou eu estou com algum problema grave, eu estou entendendo que Jesus está afirmando que Elias é João Batista, é o mesmo Espírito. E o melhor, pessoal, e o melhor, para aí, cara. Como pode termos outros irmãos cristãos que devemos amar que não acreditam na reencarnação? Sendo que é uma coisa tão boa para nós. Eu não sei por que seria ruim para eles. A reencarnação possibilita não existir inferno. Por quê? Porque tendo a oportunidade de matricular ano que vem outra vez na escola, eu aprendo a matéria que não aprendi. Por que Deus não faria essa coisa boa? Sendo que Jesus falou, vocês que são maus fazem coisas boas. Deus que é Deus vai fazer coisa ruim para vocês? O que faz coisa ruim é a nossa cabeça pensar que é capaz de fazer coisa ruim. Porque nós somos muito criativos na coisa ruim. E Jesus falou assim, tirem a língua, vai ver se está onde eu estou falando, pode estar falando qualquer coisa aqui.
Mateus capítulo 11, versículo 10 a 14. Jesus disse: dentre os filhos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E se vocês querem compreender, é ele o Elias que havia de voltar. Não, mentira. É só na sua Bíblia que está escrito isso, Tato. Procura vocês, então, de vocês. Chegando em casa, quem está em casa já pega a Bíblia e abre aí. É ele o Elias que havia de voltar. Aí ele diz: no entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele que está no reino da terra, ou é maior do que ele que está aqui. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Quem quiser entender, entende, pô. Quem não quiser, não acredita. Mas a lei permanece inalterada, mesmo não acreditando. Se alguém não acredita na gravidade e pula num buraco, ele cai também. Mas se alguém acredita que a reencarnação não existe, reencarna também. Sem nenhum problema, graças a Deus, porque Deus é que sabe o que é melhor para a nossa lei. O que ele quer dizer dos filhos nascidos de mulher? Dos que nascem na reencarnação, dos que passam pelo processo reencarnatório. Porque se ele falasse assim, como no pensamento judeu, os filhos nascidos de mulher, é só considerado judeu legítimo quem tem mãe judia. Então, Maria, sendo judia, Jesus é judeu. Se só José fosse judeu, Maria, não sendo, Jesus não consideraria judeu, mas Maria era judia. Olha só como que ele seria então, se fosse esse pensamento. Dos filhos nascidos de mulher, vírgula, com exceção de mim, vírgula, ninguém é maior do que João. Aí tudo bem, porque então ele inclui que ele também está nesse pensamento de ter mãe, ser mãe judia. Não é esse pensamento. Dos filhos que reencarnam, dos filhos que ainda podem morrer, dos filhos que estão no processo reencarnatório, prova e expiação ou só prova, dos filhos que ainda não são puros, ninguém é maior do que João Batista. Mas, olha só essa continuação, qualquer um lá do mundo eterno, da vida eterna, dos que não podem mais morrer, dos dignos da vida eterna, dos puros, como diz Kardec, qualquer um de lá, o estagiário de lá, é maior do que João. Não dá para entender que ele está dizendo isso? Vamos lá, pessoal, vamos fazer se vocês concordam comigo. Vocês concordam que tem gente que é mais evoluído que outro ou não? Vocês conseguem perceber na família de vocês quem que é mais bondoso, mais paciencioso do que outro? Eu fiz isso lá em Mossoró, deu certo, vocês participaram, eu gosto de participação de vocês. O Naldo também gostou. Pensa aqui que isso aqui é uma reta evolutiva, que começa aqui no nível mais primitivo e aqui é o nível mais elevado que a gente tem conhecimento, dos seres que já nasceram aqui na Terra, incluindo Jesus, incluindo qualquer ser que já nasceu da barriga de uma mamãe. Pensa o homem ou mulher mais inteligente, mais amoroso, mais elevado, que teve demonstração de mais de tudo que é bom e que passou aqui na Terra. E nós vamos falar em uníssono o nome dele e colocar aqui, o dele ou dela. 3, 2, 1. Jesus. Maravilha. Vou escrever aqui, ó. Depois vocês apagam, tá, pessoal da... Presidente, desculpa, vou escrever. Jesus. O único que nós não vamos dar nome vai ser esse aqui, senão fica chato. Vamos colocar Espírito sem virtude. O oposto dele. Quem está aqui, o oposto está aqui. Se esse diz sim, esse diz não. Se esse diz não, esse diz sim. Esse diz amor, esse diz ódio, tá bom? O oposto ali. Vamos colocar alguém bem no meio aqui. Quem que eu colocaria? Bem no meio dos dois. Naldo? Tá no meião de turma aqui. Eu me coloco também junto com o Naldo, meu companheiro. Estamos aqui, ó. Geraldo Campetti, opa. Vamos colocar aqui no meião, ó. Não dá para falar com o Naldo, tá perto do cara. Também não dá para falar com o Naldo, tá aqui. Não, nós estamos aqui no meião. Vocês se identificam aqui ou não? E vocês se identificam aqui? Então, vamos colocar aqui no meião. Beleza. Vocês conseguem colocar alguém que estaria entre nós e Jesus? Quer dar um palpite? Ele sempre entra em primeiro lugar. Chico Xavier. Xavier é com X, né? Xavier. Mais alguém aqui? Grande. Madre Teresa, Luther King, Irmã Dulce, Kardec. Tantos homens e mulheres maravilhosos que estão aqui na turma. Verdade, dá para perceber então que está tendo uma escala evolutiva. O maior
o menorzinho e uma escala de melhorias. Aproveitem agora, vamos tirar tudo da urucubaca do coração. Vamos classificar essa turminha aqui, ó. Quem que vai entrar aqui, pessoal? Eu vou colocar o cunhado, sogras, hein? Ó, é o lugar dessa turma aqui. Mais alguém? Não vamos citar nome, não vai ficar chato. É quem vocês quiserem. Mas vale para entender, existe sim uma escala evolutiva, existe sim uma cadeia de melhoria, e esta cadeia obedece à regra da reencarnação. O que está aqui, quase certo que reencarnou mais vezes do que o que está aqui. Pode que não tenha sido tão torto que nem nós, pode, mas quase sempre. Aqui são espíritos mais velhos, com mais tempo do que a turma que está aqui. Aqui a turminha ainda está meio atrasadinha, meio capengando, desvia do caminho, machuca o outro, volta, fica vinculado na reencarnação, reencarna, demora agora para reencarnar, faz coisa difícil, faz coisa que atrapalha. Aqui o passo está mais largo, ó. Eu concordo. Eu tenho duas alternativas. Ou Deus criou essa turma pronta e acabada e não há o que fazer, ou existe a criação simples e ignorante e que nós vamos caminhando como tartaruguinhas que nascem na praia e vão se esforçando até chegar no mar e vai nadando. Umas já estão lá perto da praia, outros estão aqui, um está chegando no mar, estamos aqui, umas gaivotas pegam nelas, até que chegaram à condição da pureza e não precisam mais reencarnar. Eu vou passar para frente umas partes que ainda estão na Bíblia aqui, como Jesus e Nicodemos, vocês leiam lá, é grandioso. Por misericórdia, nem vou falar essa parte, mas vamos pensar algumas coisas importantes também sobre isso. Nós temos o Richard Simonetti lá de Bauru dizia como uma fofoca religiosa, uma fofoca espírita, alguma coisa assim, que por que tantas evidências que nós estamos tendo, que nós tivemos na Bíblia, de que Jesus afirmou a reencarnação, por que ela não está lá? Ou por que está lá e não se aceita? Não sei se vocês sabiam disso, eu vou dizer. No ano 553, no segundo concílio de Constantinopla, decretou-se, conforme se lê em latim, se alguém diz ou pensa que as almas dos homens pré-existem e que têm sido anteriormente espíritos e virtude, e que foram enviadas em corpos como castigo, que sejam declarados anátemas. A imperatriz Teodora, antes de ser imperatriz, foi meretriz. Ao tomar o poder, prendeu à força 500 prostitutas e as confiou ao convento, fato que provocou suicídios. Ela pediu ao imperador para eliminar a reencarnação a fim de não resgatar seus crimes, como se isso mudasse a lei. E o Império Bizantino, o auge desse império foi durante o reinado do imperador Justiniano, que visava reconquistar o poder, que o Império Romano perdia no Ocidente. A religião era fundamental para a manutenção do império. E então, ele, para atender à vontade de sua esposa, a Teodora, mandou ordenar que mudasse a ideia de reencarnação entre os povos. Mas disse por aí que os nossos irmãos católicos, em algum momento, também foram reencarnacionistas. Eu acho que foi um erro se aceitar e se ainda manter, se isso é verdade, ou se mesmo que isso não seja verdade, informações de que nós estamos tendo de acordo com a oportunidade de perceber que a notícia da reencarnação, mesmo que eu não tivesse nenhum livro, eu só pensasse pelo meu entendimento, me parece ser melhor. Não parece ser melhor para vocês que uma criança que não foi muito bem na escola, que não aprendeu muito bem aquela matéria, seja expulsa para sempre, ou que ela possa voltar mais velha, um pouquinho mais amadurecida, já um pouquinho arrependida de ver os amiguinhos dela indo embora, ela um pouco meio deslocada na turma, mas conseguindo perceber que, poxa, eu tenho chance ainda. Nunca de vocês se arrependeu de uma coisa que fez, não fez mais e hoje vive com um aprendizado? Será que Deus não consegue perceber isso? Será que nós que somos maus não estamos vendo que essa ideia é boa? Permitir que existe algo como reencarnação para que eu possa evoluir
e chegar a uma condição onde lá o mestre está, eu também esteja. Para mim isso é tão valioso, tão lógico, tão sensato. Bom, pessoal, vamos começar a entrar na reta final aqui de pensamento. Nós, todo esse processo, todas as leis de Deus, coadunam, colaboram com o nosso livre-arbítrio. Ninguém retrograda no caminho evolutivo. Se você maltratou muito um animal, não se preocupa não, você não vai encarnar na pele dele. Se vocês foram muito maus para os cachorros, não se preocupa que você não vai ser um cachorro de sarjeta na próxima encarnação. A metempsicose não existe. É sempre para frente. Você já está estagiando em corpos humanos. Mas multidões estacionam neste caminho evolutivo. Multidões estão se aproveitando de uma situação e não dando espaço às conquistas morais, perdendo o seu tempo de encarnação e oportunidade, desconsiderando o que o Chico Xavier falou como a pior coisa para o espírito desencarnado é a consciência do tempo perdido. Imagina que você está no mundo espiritual e que a pior coisa para você é perceber que perdeu o seu tempo de encarnação para evoluir. Essa é a situação. Mas como que nós podemos fazer para não atrasar o passo? Para não ficar patinando? Para não ficar parado enquanto a coisa está andando, enquanto o país está mudando, enquanto o planeta está se regenerando e eu não. Vamos perguntar para Allan Kardec. Qual é a frase que Allan Kardec disse, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra a condição do verdadeiro espírita, ou do verdadeiro cristão? Também está escrito cristão logo depois no texto. Ele falou ontem aqui, o Campete. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Então, ele está falando de uma transformação, de uma mudança, e você que decide essa mudança. Você que doma. Domar é uma palavra muito bem colocada aqui. Por quê? Porque faz com que você perceba que você não é capaz de vencer aquilo ainda. Domar, o que um domador faz com um leão? Ele entra com um chicote numa jaula. Mas se o leão resolver vir para cima dele, acabou para o domador, não tem conversa. A má inclinação é maior do que, mas eu vou domá-la. Como domá-la? Não vou beber. Se eu fico muito chapado e me entrego. Eu não vou então lá jantar com aquela moça sozinho, sendo que eu sou casado. Eu não vou me entregar num jogo de futebol se eu perco a cabeça e brigo no estádio. Eu vou ver o jogo em casa. Você vai domar a má inclinação. Você vai fazer um jeito. Mas olha o que o Chico Xavier falou. Cuidado, porque a tentação é como um cachorro que está correndo atrás de você e eu quero que ele me alcance. Você fala, eu só vou lá. A moça está lá, mas eu só vou passar em frente. Você quer que ela mexa com você. Você quer o perigo. Dome a má inclinação que você conhece que você tem e esforce-se neste caminho evolutivo para sair da terra melhor. Chico Xavier, pensa num menino pobre, meu. Pensa num menino que sofreu. Pensa num menino que fez o que pôde para ser melhor, para trazer essa enciclopédia de conhecimento que ele trouxe. O Chico lia e escrevia, era uma das maneiras. Isso está nas minhas palavras no Parnaso de Além Túmulo. E às vezes ele ouvia como um ditado, e às vezes a mão dele ia direto. Mesmo que fosse direto e não passasse pela consciência, ele tinha que datilografar e passar a limpo. Ou seja, ele viu, ele ouviu, ele escreveu. E ele sintetizou numa frase para a gente o que para ele representa o Espiritismo. Tudo o que a doutrina espírita me ensinou é que eu tenho que me renovar sempre. Renovar. Eu não posso ser o mesmo homem todo o tempo. Não posso ser a mesma mulher. Não posso, na verdade, ser o mesmo espírito. Eu preciso me renovar. Eu preciso me melhorar a cada dia. E a oportunidade é a reencarnação. Na família, com essa sogra, com esse cunhado. E não se esqueça que você também é sogra e é cunhado. Com esse personal trainer que você tem lá em casa da paciência. Porque tem pessoas que treinam nossa paciência, fala a verdade.
Puxa, pensa nele aí, vai, só pensa, vai. Vamos emitir a imagem dele a Jesus. É essa pessoa. Ele treina a gente, hein? Ele é um agregado da família, né? Ele entrou como namorado da filha, como namorado do filho, ou ele entrou como minha mulher, como meu filho mesmo. E ele me testa, cara. Ele me judia. Está sendo um ótimo personal trainer para adquirir compaixão, respeito, força, coragem. Este é o esforço para domar, renovar sempre rumo a algo melhor. O maior cientista que existiu escreveu para a gente que ele precisa estar disposto a abrir mão do que é. Preciso estar disposto a abrir mão do que sou para me tornar o que serei. Você precisa estar disposto a essa mudança para se tornar algo melhor, algo maior, algo que você oferece a Jesus e um dia não vai mais precisar passar pelo processo da reencarnação, porque por melhor que seja, ele é dolorido, ele é traumatizante. Meus amados, eu vou terminar e vou contar uma coisa que aconteceu comigo na minha vida, porque acho que vale muito a pena. O maior medo que nós temos na nossa vida é talvez o mesmo medo que uma criança tem. Por acaso, vocês sabem qual é o maior medo que uma criança tem? Essas crianças que estão aqui na escola, qualquer uma delas tem o mesmo medo, e é o maior medo da vida delas, é o medo de ser abandonada pelo pai e pela mãe. É o medo que o pai largue elas na escola e não volte mais para buscar. Esse é o medo das nossas crianças. E quando a gente cresce, a gente pensa que esse medo foi embora. Nós temos medo de ser abandonado por Deus. Nós temos medo de que a gente nasceu com um probleminha, com uma dificuldade, com uma deformidade ou alguma coisa, e isso significa que Deus me abandonou na escola, que Ele não gosta de mim e Ele não está preocupado. Pelo contrário, mais e mais amor está sendo empregado em você. O nosso medo é bobagem, é só nosso. As nossas crianças demonstram isso. Nós também, quando crescemos. No podcast de hoje, eu comentei. Se você vai passar por um problemaço, uma doença, uma situação dolorida, mas Jesus se materializasse do seu lado e falasse assim: filho, amanhã você vai receber uma notícia, cara. Resultado de um exame que você fez no laboratório, vai acontecer uma coisa com seu filho ou filha, vai acontecer algo com você, mas eu vou estar lá com você. Imagina essa metáfora: Jesus vai estar comigo, fisicamente. Eu vou buscar o remédio na farmácia com você, eu vou no médico com você, eu vou entrar e ficar do seu lado. O próprio Cristo, e Ele me provar que é Ele, eu sentir, meu medo acabou. Que venha. Pode vir, o Jesus vai estar comigo, não tem problema. E se eu desencarnar, Ele já está lá me esperando, vamos embora. Mas não é bem assim quando eu fui experimentar uma vez um salto de paraquedas. Por mais que eu fale isso nas palestras, na hora que é com você, eu percebo que eu estou bem abaixo aqui da escala dos cunhados e das sogras. Me coloquei aqui para não ficar muito chato para mim, perto do Naldo, perto de vocês. Mas uma vez eu resolvi fazer um salto, para sentir mais felicidade, para tentar, quem sabe, sentir coisas que essa turminha aqui já está sentindo. E estava lá, no avião. E é gostoso demais para quem quiser fazer, vai experimentar, porque são intensas sensações que mudam instantaneamente de uma hora para outra. A gente se decola, que delícia, a porta vai até aberta, alegria, você vê a pista passando, começa a decolar, alegria, alegria, e de repente começa a ficar alto, cara. Pai amado, que brincadeira tonta. Oi, tudo bem? Puxa, começa a ficar alto e você tem um altímetro na mão e você começa a perceber que está muito alto. E o rapaz fala: dá uma olhada lá para baixo, Tato. O rapaz está aqui atrás de mim, eu vou saltar com ele. Ai, que medo. Pode olhar, o avião não vai inclinar se você virar a cabeça. Cara, está parado o chão. A árvore que você está viajando perto, ela passa voando assim, ó. A árvore que está no horizonte, ela viaja com você. Você consegue acompanhar uma estrela daqui de Natal a Bauru. Se desce para ficar vendo a mesma estrela, se a estrada não virasse tanto. Está tão alto que o chão não mexe mais. Parece que o avião está ancorado, jogou uma âncora. Nós vamos saltar já? Ele fala: não, nós estamos a 6.000 pés, na metade do caminho, nós vamos para 12.000.
Que beleza de informação. Obrigado, cara. Obrigado, seu filho da mãe. Bom, tem uma hora que o avião pega a reta, e a hora que ele pega a reta, começa a saltar os paraquedistas. Liga uma pim, pim, uma luz, abre a porta, como a porta de um bar, e ele fala, Tato, nós vamos primeiro. Ó, acabou já mesmo, né, Paulo? Você sai na beirada, não sei se eu devo aqui na frente, mas só para vocês entenderem. A beirada do avião é essa aqui. O Paulo Assis sou eu. E eu estou grudado no Paulo. Eu não tenho paraquedas, ele que tem. Ele fica aqui, o que significa que eu estou voando para fora do avião já. Eu estou voando para fora. Nesse voo, ele fala assim, Tato, deixa o corpo bem mole. Eu falo, mais mole, Paulo? O que você quer que eu faça? Eu vou me tornar um vertebrado daqui a pouco. Põe a cabeça aqui para trás em mim e segura no colete de paraquedas que eu tenho aqui. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou ameaçar que voa, mas eu vou para dentro e vou jogar a gente para fora, tá? Meu, nessa hora, o ateu reza. O ateu começa a rezar o terço. E eu falei, pai, por que me abandonaste? Por favor, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Instantaneamente o mestre, oi filho, o que aconteceu? Ai mestre, que bom o senhor aqui. O senhor viu que situação que eu estou? Quem que quis saltar? Quem que escolheu? Sou eu, Senhor. Ô, mestre, tem só um pedido. Faz o paraquedas abrir. Quem que foi que dobrou? Rapaz lá embaixo, não sei. Inexperiência, né? Não pensei nisso, cara. Filho, vai tranquilo. Se não abrir, tô aqui te esperando. Não, tô aqui te esperando não. Eu quero que abra, meu senhor. Eu não acredito em reencarnação. De repente, cara, não dá mais tempo para conversa. Vai para frente, para trás e joga-se num abismo, cara. Você dá uma pirueta assim, mas de repente você percebe que o medo passou, cara. E chega o Rafael e começa a voar aqui na minha frente. Cara, nós estamos voando, Pai amado. Nós estamos voando. Que coisa maravilhosa. Obrigado. Obrigado, Senhor. E antes de sair, você fala, mestre, se eu chegar bem lá embaixo, nunca mais eu faço essa brincadeira. Nunca mais eu volto. Tenha minha palavra e vou te servir para todo sempre. Você chega lá embaixo, cara. A hora que abre o paraquedas é você e Deus, né? Paz, que delícia. Vira para cá, vira lá. A hora que você chega lá em casa, você está com o sentimento, com o hormônio mais viciante do corpo, que é a adrenalina. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Traindo a confiança, hein, do Deus. Mas eu digo para vocês, o medo de ser abandonado, o medo de não estar com Ele, o medo de, olha que onde eu fui me meter, impera também em nós adultos. Esquecendo disso, há um processo evolutivo que Deus te acompanha e que te coloca nas provas que você vai experimentar e vai sair muito melhor. Do mesmo modo, pessoal, em tantas experiências que me faziam evoluir, uma vez, Mato Grosso do Sul, se alguém quiser um dia fazer esse passeio, vai lá, passeio do Rio Sucuri, é maravilhoso, é uma nascente onde você vai flutuando e vendo as coisas lindas que Deus proporcionou na natureza, tanto em cima quanto embaixo da água. E você vai flutuando e imaginem que a profundidade da nascente é como se estivesse desse teto até a base do palco aqui, não o chão, mas aqui a base, não dá pé. A nascente, água quentinha, cristalina, e você vai boiando, vai flutuando. E você fica fazendo uns 40 minutos disso. Você vai descendo uma correnteza. E vai descendo a correnteza. E chega um ponto que o instrutor, o guia, dá um sinal, todos param na margem, tira a máscara. Fala, olha só pessoal, aqui acaba a nascente. Se continuarmos, nós vamos encontrar o Rio da Prata, ou o Rio Sucuri. E é bem mais frio, turvo e profundo. Vocês querem continuar aqui ou vocês querem ir andando? Ah, nós queremos continuar no rio. Não, não vem não. Nós já pagamos, cara. Não, é que é só estou avisando. É que é mais fundo. Não, nós queremos continuar. Beleza, vamos continuar. O cara volta a máscara dele, volta a mim. Antes, ô amigo. O que foi? Por que chama Rio Sucuri? É porque tem muito peixe dourado. Ah, beleza, vamos embora. Cara, você não está vendo o Rio Sucuri ainda. Você dá uma voltinha assim. Quando você percebe, como esse degrau aqui, aonde você vai entrar,
Não é um rio fundo, é um abismo, cara, que não dá para enxergar o fundo, não dá para enxergar mais nada. E aquele medo outra vez, de pai, por que me abandonaste outra vez, Senhor? Vem comigo, por que o Senhor deixou que eu viesse aqui? Quem que quis ir no rio? Foi outra vez eu, Senhor, mas que coisa, eu que escolho mesmo. Vai, entra para o rio, entra para algo maior, dá um passo, não tenha medo não, vai para frente, cara. E a gente entra. Quando você começa a se integrar naquele rio, cara, aquilo é um rio, começa a perceber cardume de peixe grande, a tua vista começa a acostumar, teu corpo começa a acostumar, você percebe que está fazendo parte de algo maior, algo mais profundo, algo que vai transformar você em um ser mais corajoso e melhor para você, para sua família, para todo mundo. E você sai dali, você teve uma experiência proporcionada por esse processo, por uma oportunidade que cada encarnação vai dando, de ser alguém mais corajoso e com pelo menos uma história para contar para os meus amigos de uma palestra em Natal. Quando chegou essa situação, eu lembro desse texto, de um pensamento indiano, aquelas que mais lembravam das reencarnações, que diz dessa situação, que é a história de todos nós aqui. Dizem que antes de um rio entrar para o mar, ele teme de medo. É verdade, o rio aqui somos nós, é a simbologia da nossa vida. A gente treme de medo na hora de mudar, treme de medo na hora de uma renovação. O rio, como nós, olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes e montanhas, para os vales, para o longo caminho sinuoso que trilhou através das florestas e povoados. E então, de repente, vê à sua frente um oceano tão grande, tão vasto, tão profundo e poderoso, que entrar nele nada mais seria do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar atrás é impossível no caminho da evolução. O rio tem que seguir adiante, como nós. E só então, quando ele entra para o oceano, ele percebe que todo o seu medo desapareceu de repente. E então entenderá que não se tratava de desaparecer no oceano, mas sim de tornar-se oceano. Vocês não querem ter a vida que esse homem está tendo? Vocês não gostariam de experimentar como é a paisagem, não do Morro do Careca, mas o morro de um planeta regenerador? Vocês não gostariam de dar um mergulho num planeta celeste? Para isso, a gente tem que se arriscar, pessoal. Tem que ter coragem de entender que Deus nunca abandona ninguém. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ele nos oferece essa oportunidade, essa vida. Quando eu falei que tinha 3 pensadores, o Einstein, o Chico e o Kardec, dando as mesmas informações sobre renovação, eu menti descaradamente para vocês, intencionalmente, porque eu tenho uma 4ª opinião aqui. E este trilhou desde o princípio até onde chegou, já onde está. E simbolicamente, nesse projeto, nesse trajeto, ele caiu 3 vezes carregando uma cruz. Cai uma vez. Levanta. Cabeça baixa. E continua. Cai a 2ª vez. Levanta. Apruma. E segue. Pois acreditem, cai pela 3ª vez. E a mãe dele vem correndo e simplesmente lamenta. Ah, filho, vocês lembram o que ele falou para ela? Mãe, veja, eu renovo todas as coisas. Ele se levanta e vai para a crucificação.
corajoso, sem nunca desconfiar de nada, sem o medo de uma criança ser abandonada pelo pai. Quando ele fala a frase, Pai, por que me abandonaste? É um salmo. Ele estava cantando junto com os seus discípulos e os encorajando daquele processo inevitável. A gente cai por tombinhos tão menores, tão pequenos e nos afligimos. Nós nos enroscamos de medo nos obstáculos que a vida propõe, sem querer mudar, sem querer crescer, sem querer levantar a própria cruz e seguir. Esquecendo mais uma vez, em mais uma encarnação, quando ele diz, tomar a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem comigo, siga-me, que eu apresento um lugar muito melhor. Pelas sagradas mãos de Chico Xavier, no Parnaso de Além-Túmulo, de Castro Alves, ele falou assim, há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos do desconhecimento e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota de orvalho que vai caindo num arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É um fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus é somente seu amor e o universo é o seu altar. Ó, bendito quem ensina, quem esclarece, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Uma excélsia voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai, o amor é luz que se alcança. Tenham fé, tenham esperança e para o infinito, marchai. Eu faço um convite a todos, vamos marchar em direção a este homem. Marchar em direção à vida melhor que nós queremos, mesmo que tenhamos que cair mais de uma vez carregando a cruz da própria morte. Mas que eu deixo a pergunta a vocês e que quem sabe possamos responder no nosso próximo encontro. Como posso, na minha vida atual, contribuir para a minha evolução e para o bem da humanidade na minha atual encarnação? Que a gente possa responder isso no próximo encontro. 29º. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Senhor Tato Save pela brilhante palestra proferida na noite de hoje. Será que é o tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de